Meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago um complemento demonstrando o quão está estremecida a relação Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula não tem um canal de comunicação com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos após o tarifaço. Se manifestou através de um jornal que é o maior opositor atual do presidente Trump, o The New York Times. Inclusive, eu trouxe uma reportagem em que o Donald Trump está processando a este jornal. Aqui no Brasil, o comentário do UOL, que também é um comentário de esquerda, diz que elogia a atitude do presidente Lula, como ele se porta, como ele se manifestou, e diz que o Brasil, inclusive, já abriu outros campos de economia, mas eu não sei qual é esse campo que eles falam. Agora eu tenho um exemplo vivo aqui, de que nesta segunda, a fabricante de calçados Mulher Sofisticado de Três Coroas, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, encerrou suas atividades com uma dívida de 18 milhões, 77 funcionários demitidos. O porquê de muitas pessoas, principalmente da esquerda e do judiciário, não queriam que houvesse a CPMI do INSS? Já existem acusações e, para ser ouvido, também o irmão do presidente Lula, mas agora também foi citado um irmão do ministro Flávio Dino, que está na mira da CPMI. Quem diz isso é o jornal Metrópole. E falando em jornal ou emissora, o Ministério Público Federal pede o cancelamento ou que suspenda a licença da Jovem Pan, ou seja, a concessão. Se vocês pensarem em emissora de TV, ela é como a Globo, é a maior emissora de rádio do Brasil, a Jovem Pan. E sabe qual é a acusação? Risco ao regime democrático. Quem pede isso é o Ministério Público Federal. Mas também uma comitiva do governador ou do presidente Lula, do governo Lula, digo, ainda não conseguiu vistos para a cúpula da ONU. Principalmente foi citado o Alexandre Padilha, que ele se gabou em outra oportunidade que o visto dele estava vencido e ele não fazia questão de estar com o visto dos Estados Unidos em dia, que a sua esposa e a sua filha sim, mas o ministro Lewandowski também ainda não se sabe ou não foi liberado o seu visto. E se eles tiverem o visto atualizado, a empresa aérea ela só olha isso, se está válido o visto. Agora, pode chegar lá na imigração, no aeroporto dos Estados Unidos, e o nome deles está na relação de que o visto foi cancelado. É um risco que não sei se eles vão querer ou não arriscar. Seria um vexame para as nossas autoridades. Tudo consequência dessas guerrinhas do nosso presidente e o presidente Donald Trump. Mas também o governo já está no palanque fazendo a sua propaganda política e gerando ou pensando em gerar muito mais benefício às pessoas e com isso mais eleitores. Agora também eu trouxe um de passagem gratuita, mas tudo tem seu preço, nada é de graça. Mas vamos primeiro ao comentário ou à reportagem do processo que o Donald Trump está promovendo aquele jornal que foi o interlocutor do presidente Lula, o New York Times. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou um processo de 15 bilhões de dólares ou 79 bilhões de reais na cotação atual
contra o jornal The New York Times por difamação e calúnia. Em sua plataforma Truth Social, o magnata afirmou que o jornal teve permissão para mentir, caluniar e difamá-lo livremente por muito tempo, e isso acaba agora. Na mensagem, Trump classificou o prestigioso jornal como um dos piores e mais degenerados da história do país. O republicano acusa o New York Times de ser um verdadeiro porta-voz do Partido Democrata de esquerda radical e de ter apoiado Kamala Harris durante a última campanha presidencial. Esta não é a primeira vez que o magnata republicano apresenta um processo contra grupos de imprensa que considera hostis. Em julho, ele reivindicou pelo menos 10 bilhões de dólares, ou 53 bilhões de reais na cotação atual, por difamação ao Wall Street Journal, após a publicação de um artigo que atribui ao presidente uma carta obscena enviada ao financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, cuja autoria Trump nega. E aí está também aquele comentário elogioso do jornal UOL, a postura do presidente Lula. E o jornal The New York Times publicou uma análise hoje sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o maior periódico norte-americano, pelo menos o mais importante, o Brasil é um exemplo de como desafiar o presidente Donald Trump e sair ganhando. O correspondente no país destaca que o Brasil ignorou os ultimatos do republicano, que exigiu a extinção imediata do processo contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O texto ressalta ainda que, mesmo com as sanções ao país e ao relator do processo, Alexandre de Moraes, o Brasil manteve o julgamento que culminou com a condenação de Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão. O embate com o norte-americano fez a popularidade de Lula crescer. Além disso, Moraes teve apoio de ampla maioria das instituições democráticas e, para completar, o governo anunciou um aumento de 4% nas exportações globais após o tarifaço de Trump. Mas trago também uma reportagem em que mostra a preocupação de autoridades sobre os vistos que ainda não estão liberados. Segundo um comentarista aí também, que existe uma recomendação da ONU. Agora, quanto ao cumprimento, vocês sabem que o Donald Trump não considera muito essas recomendações. O Itamaraty manifestou preocupação hoje com um atraso na liberação de vistos para integrantes da delegação que vai representar o Brasil na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem. Os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, ainda não obtiveram autorização do governo dos Estados Unidos para a viagem. A gente tem a indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. Na verdade, para ir à ONU, tanto para representantes oficiais de governo, para convidados, existe uma obrigação claramente estabelecida no acordo de sede, que obriga os Estados Unidos a conceder esses vistos. Então, quer dizer, qualquer medida que não se conforme com o que está estabelecido no acordo é uma violação legal, o que não quer dizer que ela não ocorra, né? De qualquer forma, a nossa expectativa não temos por que achar que os Estados Unidos não seguirão e não observarão suas obrigações legais com relação à concessão de vistos. Em Nova York, ao ser questionado pela imprensa sobre esse assunto, o porta-voz do secretário-geral da ONU disse que a situação da delegação brasileira é preocupante, que espera que os vistos sejam liberados e que o acordo dos Estados Unidos com as Nações Unidas prevê que o país facilite as viagens de quem tiver compromissos na organização. E como nós estamos recém em 2025, as eleições lá em 2026 já estão no palanque no dia de hoje. O presidente Lula, ele já se declarou que será o candidato pelo PT. E com isso ele tenta mais e mais projetos beneficentes para a população, principalmente a mais pobre. É uma situação eleitoreira, com certeza. Ele quer, inclusive, reduzir e até zerar a passagem do transporte público. O déficit público é exorbitante. Só não vê quem não quer. O palanque já está montado. Vejam esse projeto que ele pensa em lançar.
O aumento real do salário mínimo promovido pelo atual governo vai resultar em uma elevação da dívida pública de 165 bilhões de reais até o fim do mandato. Além do aumento dos salários mínimos, o presidente Lula quer reduzir ou até zerar a tarifa de ônibus no Brasil nos finais de semana. Seria algo semelhante a uma proposta apresentada em 2012, que previa zerar a cobrança da passagem em todo o país por meio de um subsídio cruzado. Uma taxa de R$1 por litro de gasolina financiaria a gratuidade do transporte coletivo urbano em um modelo socioambiental que buscaria reduzir gradualmente o preço da tarifa. Vamos falar de tudo isso com o Miguel Daoud? Transporte público de graça, Daoud, e combustível mais caro. Essas medidas, você acha que elas têm a ver com o próximo ano eleitoral? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, tem tudo a ver, né? O presidente Lula já deflagrou a sua campanha para a reeleição e está usando a caneta para poder, evidentemente, agradar a população. Essa medida, a meu ver, não tem nenhum sentido, porque ela acaba agravando, né, o custo da dívida. Se nós tivéssemos, pelo menos, um programa para redução de gastos, para que o governo pudesse estabilizar a trajetória da dívida pública, talvez aí você teria algum sentido essa medida de você zerar ou ter uma taxa modesta para os ônibus em todo o Brasil. Evidentemente, isso tem custo, né? O custo disso chega na casa de 70 bilhões. É evidente que o governo quer fazer isso aumentando a arrecadação, né? Coisa que o brasileiro já não aguenta mais. E com essas informações trazidas no dia de hoje, inclusive com vídeos, eu espero que vocês, ao assisti-lo na íntegra, que deem a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos